Decoding AI. Olá a todos, sejam então bem-vindos a mais um podcast do Decoding AI, comigo Marcos Castro e com o Pedro Guiar, e hoje com o Roberto Machado. O Roberto é talvez, dentro deste ecossistema empreendedor em Portugal e naturalmente não só, talvez um dos empreendedores mais conhecidos, é aquele que se chama um serial entrepreneur, podemos lançar essa provocação e vamos também falar um bocadinho sobre isso também. E, portanto, cofundou várias empresas, como a Subvisual, a YouTrust, a Decipad, Life Chief Capital, Leica Ventures, entre outras, e no fundo ele tem estado aqui muito na linha da frente da construção de produtos e ecossistemas, não é? Tanto que junto de design, engenharia e negócios. Nós, neste episódio, temos no fundo aqui como intenção abordar dois tópicos. Primeiro, o que é empreender em série, não é? Portanto, que mindset, que tomada de decisão, ou seja, o que é que pode aumentar a qualidade da nossa tomada de decisão para gerarmos o output que nós queremos. E depois também muito daquilo que é a conexão, naturalmente, entre AI, neste caso, e o universo Web3. Nós, inclusive, tivemos um dos episódios onde falamos já desta Web4, que seria quase uma base de blockchain com IA, agentes, e, portanto, temos aqui já um conjunto de processos que, eventualmente, podemos ver a acontecer nos próximos anos, mas que me parece que nós ainda teremos, talvez, um caminho ainda longo para que isso venha a acontecer. Portanto, Roberto, muito obrigado pela tua disponibilidade, estamos muito entusiasmados para termos esta conversa. Então, lançando já aqui a primeira questão, no fundo, Roberto, como é que tu, no fundo, começaste esta jornada neste mundo de empreendedorismo e o que é que te leva, no fundo, a teres este entusiasmo e esta motivação para continuamente estares neste processo de criação? Mas um ponto muito importante que é, não é só a criação, é também entregar resultados, entregar deliverables que, de facto, acrescentam valor para o mercado. Boa, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, parabéns pelo projeto. É sempre bom termos momentos em que a malta pode partilhar e conversar sobre o que é que está a ser feito à nossa volta, e está a ser feita muita coisa interessante, portanto é um prazer estar aqui convosco e no seguimento já muitas outras pessoas que eu também respeito neste ecossistema. Sobre a tua pergunta, eu não sei se tenho uma resposta idílica para te dar. Eu simplesmente, ao longo da minha vida, sempre tive um drive muito grande para começar projetos e para criar coisas novas e, acima de tudo, para trabalhar com pessoas interessantes. E eu acho que aquilo que tem feito com que eu tenha criado muitas empresas não é sobre mim, é sobre as pessoas com quem eu me tenho conseguido juntar para criar esses projetos. E a maior parte das coisas que tu enunciaste, o principal responsável, os principais atores foram os outros co-founders que estiveram lá, como é o caso da Light Chief Capital, em que o David e o Simão é que são os founding partners que estão no dia a dia a executar o projeto. Eu simplesmente, talvez por esta capacidade de ter um drive de ajudar pessoas a começar coisas novas e por já o ter feito muitas vezes, vai fazendo um bocadinho compounding. E acaba por estar envolvido no início de muitos destes projetos e no acompanhamento e na execução deles, mas acaba sempre por existir muitas pessoas mais inteligentes do que eu, melhores do que eu a fazer aquilo, que estão lá no dia-a-dia. Na Subvisual e alguns dos outros casos que tu mencionaste, são os projetos que eu tenho há mais anos. No caso da Subvisual, é o primeiro projeto que eu criei. É uma empresa que eu comecei quando estava ainda na Universidade do Minho, a terminar o meu mestrado em Engenharia Informática e Segurança de Sistemas. Portanto, é um projeto já com 14 anos, a partir do qual nós temos criado muitas empresas, criado muitos produtos, desenvolvido muita inovação, e onde temos um track record que eu acho que é muito interessante e que tem sido, aqui a partir de Braga para o mundo, algo que tem sido um bocadinho excepcional. Não há muitos outros exemplos como o caso da Subvisual. E depois também deu-se o caso de na Subvisual começamos a trabalhar com Web3, que na altura não se chamava Web3, o termo não existia, era cripto. Eu ainda hoje prefiro o termo cripto. Começamos a trabalhar muito cedo. A nossa primeira experiência com um projeto de blockchain, com Bitcoin, foi em 2012, ou seja, Early adopters. Mesmo no primeiro ano oficial da empresa, sem dúvida. Foi um projeto, uma brincadeira, que nunca chegou a ver a luz do dia, mas manteve-nos ligados a esse espaço até hoje, e hoje em dia, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo na Subvisual, a desenvolver projetos em cripto, blockchain, permissionless technologies, e é onde eu tenho
maior parte do meu gosto e onde eu dedico a maior parte do meu tempo é nesse espaço, sem dúvida. Pá, espetacular. Eu, se calhar, antes de irmos aqui ao ponto da AI e o Web3 e deste cruzamento, que na verdade acabaste por fazer um pouco a ponte, se calhar pegar só nesta parte do empreendedorismo e para quem nos está a ver ou ouvir, que é como é que tu, no fundo, decides que uma ideia, ou dito de outra forma, uma eventual solução para resolver um problema, de facto tem um determinado potencial, ou seja, naturalmente que nós temos todas aquelas métricas, o Total Addressable Market, o SAM, etc. Mas, ou seja, tu no fundo tens para ti como pessoa, que é algo que tu mencionaste logo no início aqui da tua partilha, tens algum processo como pessoa, como empreendedor, que te no fundo permite, de certa forma, já entender ou ter algum gut feeling, inclusive, é que este projeto tem de facto potencial para ter sucesso? E se sim, quais é que são os fatores que tu analisas? São também as pessoas, a equipa, é o quê? Eu acho que essa é a grande evolução desde o início dos meus tempos profissionais até agora. Também aí, se calhar, a repetição ajuda, porque vais aprendendo e acaba por desenvolveres uma intuição que te permite, até muitas vezes sem saber explicar, ter um bocadinho mais de capacidade para detectar o que é que pode funcionar e o que é que não funciona. Mas voltamos ao tema das pessoas, ou seja, quando estás a começar um projeto, a founding team é daqueles organismos mais interessantes e espetaculares de analisar, porque tu nunca sabes muito bem o que é que vai funcionar, mas sabes que a complementaridade entre os founders, a capacidade que eles têm de executar, a capacidade que eles têm de aprender, a resiliência, que talvez seja dos pontos mais importantes, que é conseguir aguentar o tempo suficiente para até aquilo funcionar, porque quase todos os projetos, mesmo aqueles que são evidentes no início, passam por fases difíceis. É aquilo que tu procuras numa founding team e é isso que eu fui afinando ao longo dos anos e hoje em dia acho que acaba por ser um daqueles pequenos superpoderes, que é a capacidade de montar estas equipas ou ajudar pessoas a montar estas equipas iniciais de founders e early employees que ajudam a montar um projeto. Depois é identificar uma necessidade no mercado. E aquilo das coisas que eu aprendi também mais ao longo da minha carreira é que a maior parte das vezes a tecnologia e o produto é uma componente muito pequena. Tu podes ter a tecnologia mais fantástica e o produto mais excepcional, mas se não encontrares um mercado para ele, não serve nada. É wasted time. Portanto, acaba também por ser essa ou outra componente, que é, existe uma necessidade forte, existe uma dor forte no mercado que tu consegues resolver com aquilo que estás a desenvolver. Existe alguém a pedir-te muito aquilo que tu queres fazer? Existe alguém a querer pagar-te por aquilo que tu ainda não fizeste? São estas perguntas que muitas vezes nos dão os insights para desenvolvermos algo e conseguirmos encontrar algo que vale a pena desenvolver. Se há 10 anos atrás, quando alguém chegava até mim, olha, tiveste ideia, era mesmo fixe fazermos este produto porque vamos resolver este problema. A minha reação, se calhar, é ok, vamos montar aqui uma equipa, fazer o produto e depois vamos ver se ele resolve o problema. Hoje em dia é exatamente o contrário. É, ok, eu percebo que tu encontraste essa necessidade, vamos tentar validar, vamos tentar perceber se alguém nos quer pagar por isso, vamos tentar perceber se alguém quer ser o nosso parceiro no início, etc, etc, e depois vamos começar a desenvolver. E esta mudança de paradigma e esta aprendizagem que eu acho que hoje em dia acaba por ser algo que é muito transversal no mercado e já toda a gente sabe que devemos fazer isto, foi algo que foi a experiência que também me trouxe e aprender às vezes da forma mais dura, que é com muito desperdício e com muito dinheiro investido que vai para o charco, que acabei por aprender, e hoje em dia é isso que eu procuro, é founding teams que sejam muito fortes e dores grandes para resolver. E isto depois tem muitos nomes, como tu já mencionaste alguns, mas uma forma mais simples é exatamente estes dois pontos que eu tento focar-me numa fase inicial e depois da partir daí dá para desdobrar em muitas outras coisas. Sem dúvida. E eu acho que trazes aqui um dos pontos. Deixa-me só fazer aqui ao Pedro essa reflexão para te passar a bola, que é, no fundo, nós temos tido muito esta... nós tivemos um dos últimos podcasts que gravamos com a temática do vibe coding, e no fundo, ou seja, nós na verdade hoje mais do que nunca, antes de investirmos mais, eu vou-lhe chamar entre aspas a sério, nós, apesar de na teoria termos um determinado mercado, nós vamos querer validar na prática que esse mercado é mesmo real e vamos querer construir algo, um MVP o mais simples possível para realmente fazer essa validação e então depois sim colocar as fichas para seguirmos. E eu creio que essa é uma das
tendências e algo que a tecnologia que nos permite efetivamente fazer e que é um contexto bastante interessante. Antes então de irmos para a área de AI e Web3 e fazermos esta ponte, Pedro. Vocês conseguem me ouvir mais ou menos? É que eu estou fora, não sei se está. Ótimo. Temos a ouvir bem. Olá. Era fazer aqui um sublinhado, depois uma pergunta que realmente o Roberto disse aqui coisas que eu acho que são muito relevantes e vale a pena fazer aqui um statement. A questão da intuição, não é? Porque depois há um bocadinho esta coisa de que as métricas, mas no fundo depois a intuição tem esta componente. A componente também das pessoas, que estão os fundadores do projeto, não é? Eu estou com isto, Roberto, porque eu também avancei com 20 ou 20 e tal startups, a maior parte delas realmente falharam, não é? Eu tenho 61 anos, eu venho muito mais dos negócios tradicionais e depois há aqui uma coisa muito interessante, que é que eu não sei se tu, com a tal mudança estrutural que fizeste, se resolveste isso, que eu fiquei sempre com esta dúvida e aproveitando a tua presença, que é, há ou não há um timing para o produto estar no mercado, há ou não há um timing para a ideia funcionar, não é? Já não digo, sei lá, um dos projetos que eu tive, que eu achei que era do maior potencial, era uma plataforma de formação à distância. Claro que passado 3 ou 4 anos aparece o Covid, queria ser um sucesso fantástico, mas isso foi uma contingência externa, não é? Mas achas que o timing é uma variável fundamental também para um projeto funcionar ou não? Absolutamente. Acho que o timing é absolutamente fundamental. Acho que há ideias que não têm um timing tão específico no tempo, mas há outras que em 2016 poderiam funcionar, em 2025 se calhar já não funcionam e vice-versa. E há imensas razões para isto. Por vezes é tecnologia que não está lá, ou seja, nós podemos estar a resolver problemas que fazem todo sentido resolver, mas a tecnologia que existe no momento não é suficiente para o resolver. E depois há outras situações em que tem a ver até com a própria know-how da equipa ou com a maturidade do mercado. Portanto, eu acho que o timing é fundamental, assim como é a geografia, como é a forma de lançarmos um produto, como é o modelo de negócio. Existe inovação que está puramente assente no modelo de negócio e nós hoje em dia, se calhar, não sabemos como é que o modelo de negócio de produtos baseados em AI se vão comportar daqui a 5 ou 10 anos e se calhar vai haver transformação aí também. Portanto, eu acho que o timing é sem dúvida um dos pontos mais importantes e daí podemos derivar muitas outras coisas que estão relacionadas com o timing, mas não são só uma linha temporal, digamos assim. Então, Roberto, se calhar aproveitando este ponto que o Pedro colocou e que tu agora deste feedback e fazendo este ponto para AI e Web3, e Web3 pegando aqui nesta ótica da blockchain, ou seja, desta estrutura descentralizada, um dos grandes temas que nós hoje temos precisamente é, se lhe podemos chamar assim, uma concentração grande de poder, digamos assim. Aliás, é um tema que nós temos falado muito e o Pedro até particularmente gosta muito de tocar nesta parte das diferentes guerras que nós temos. Hoje temos uma guerra tecnológica, ou seja, este soft power hoje é cada vez mais baseado em quem está à frente e a inteligência artificial, na verdade, aliás, nós ainda esta semana vimos a China, digamos, a dar a resposta àquilo que os próprios Estados Unidos querem implementar agora no próprio mercado do ponto de vista daquilo que é a sua abordagem AI. Ou seja, tu achas que esta descentralização pode ser eventualmente uma resposta a esta concentração de poder que nós hoje vemos em empresas como a OpenAI, entre outras? Ou seja, como é que tu vês aqui o papel dos modelos abertos, por exemplo, uma Mistral, de infraestruturas centralizadas? Como é que tu, no fundo, vês a evolução nos próximos anos deste governance a nível global? Boa. Eu vou voltar um bocadinho atrás e vou tentar contar-vos um bocadinho porque é que eu... algures em 2011, quando andava na universidade, e pela primeira vez ouvi falar de Bitcoin e estávamos, se vocês bem se recordam, em Portugal, 2011 é quando nós estamos no pico da nossa crise. Portanto, a crise financeira começa em 2008. Isso é mais ou menos nessa altura que é lançado o white paper de Bitcoin e começa-se a falar um bocadinho destas ideias que já existem há muitas décadas, mas que finalmente, mais uma vez, o timing permite-nos, naquela altura, com a tecnologia que existe ao momento, começar a pensar em ter uma rede descentralizada que permissionless, que pudéssemos movimentar dinheiro de um lado para o outro. E nós, em Portugal, estávamos
em plena crise. Depois a seguir aconteceu a crise bancária no Chipre e uma série de coisas que, efetivamente, para um jovem que ainda não sabe nada da vida nem do mundo, mas vê estas coisas acontecer e acredita puramente que tecnologia é aquilo que nos pode levar do ponto A para o ponto B de uma forma melhor no tempo, é isso que nos vai permitir salvar-nos dos problemas que nós sabemos que existem pelo mundo fora e com algumas situações que nós sabemos que eventualmente a humanidade vai ter que arranjar soluções. Eu acredito que é através da tecnologia e da inovação que nós chegamos lá, e eu vi aquilo como isto é uma forma disruptiva da tecnologia nos trazer uma forma de movimentarmos valor digital que não existia até agora e que vai passar a existir, e não vejo outra forma de o fazer. E nessa altura era só sonhos, ok? Porque nem sequer havia pessoas para conversar sobre isto. Havia alguns malucos na internet. 2011 é mesmo early stage. Exatamente. Havia uns malucos na universidade com quem nós conseguíamos falar sobre isto, mas muitas das nossas ideias nem sequer tinham muito fundamento. Era ideologia. Envolvidos 2016, 2017, em que nós começamos a ver Ethereum, começamos a ver smart contracts, computação descentralizada e código a funcionar de uma forma permissionless, começas a perceber que esta ideia de ter algo que existe digital, que computa, que nos garante que algo vai acontecer, faz todo sentido e que pode ser exponenciado para resolver muitos problemas. É óbvio que tivemos aqui fases em que há depois algum aproveitamento e a tecnologia não estava lá, mas muita gente a tentar resolver problemas que não fazia sentido resolver à altura. Mas se nós agora chegarmos a 2025, em que nós temos, por exemplo, legislação a passar nos Estados Unidos sobre stablecoins, nós temos, e pelo mundo fora, os Estados Unidos é o que se fala mais, mas Coreia do Sul acabou de aprovar agora também legislação para stablecoins. E essas coisas todas em que nós conseguimos perceber que, espera aí, isto afinal já não é um sonho, isto já são coisas concretas, há pessoas a usar isto por todo o mundo, os maiores asset managers estão a mover fundos on-chain, tudo isto está a fazer sentido e nós podemos colocar a pergunta, ok, mas o que é que a AI tem a ver com isto? A AI, eu acho que é a maior revolução tecnológica que existe nas últimas décadas. Da mesma forma como nós, quando pensámos na Revolução Industrial, pensámos que nas assembling lines e em pequenas coisas que aconteceram, estamos a falar de uma revolução que aconteceu ao longo de décadas com imensas inovações ao longo do tempo. Eu acredito que nós vamos olhar para trás e vai haver um momento em que nós vamos dizer assim, houve uma revolução tecnológica e foi inventada a AI. E pelo meio existiram muitas outras coisas. Mas a AI vai ser a assembling line da revolução tecnológica da nossa década, das nossas décadas. E eu acho que há um ponto, uma derivada, que o Web3 ou Permissionless Technologies vão também ter aqui um papel, que é aquilo que nos permite, num sistema que está a correr digitalmente, nos vai permitir assegurar privacidade, vai nos permitir assegurar autenticidade, vai nos permitir assegurar que conseguimos movimentar dinheiro sem double spending e com alguma ideia de trustless systems, em que não é preciso haver uma organização centralizada que está a controlar todo o sistema, e eu não tenho que confiar numa organização para saber se aquele dinheiro realmente existe. E é isto que eu acho que vai ser o papel desta crypto layer ou blockchain layer nesta revolução da AI. Portanto, as duas coisas fazem muito sentido. Para mim, acho que ainda há muita coisa que estamos a descobrir. Se calhar as redes que temos agora e muita da tecnologia que temos agora não é aquela que vai estar adotada massivamente daqui a 10 anos, vai ser outra nova ou apenas algumas destas, mas sem dúvida que estes dois temas estão muito interligados, na minha opinião, numa ótica de cripto estar a ajudar a AI a crescer e a criar um sistema que é utilizado por toda a gente e que está a ajudar-nos a resolver os problemas e as necessidades que nós temos do ponto de vista digital e online. Alonguei-me imenso, mas foi aqui o... Não, sem problema, eu percebi. Nós temos este truque, quando um de nós abre o microfone mais cedo, já sabemos que é para falar. Então, quando é o Pedro,
O Pedro primeiro eu já sei, Pedro, já sei que tu és, então. Eu também tenho essa ideia, que esta questão do Web3 e este atraso tem muito a ver com aquilo que falaste, Roberto, que é o ser humano, a sociedade, digamos, a própria organização como está o mundo, custa-lhe um bocado para passar daquele mundo que é democrático para um mundo que é completamente descentralizado, que fará do outro mundo que nem é ainda totalmente democrático. E aquilo que tu falaste, realmente nós lidamos mal com a descentralização e o que nós vemos nas criptomoedas é mesmo isso, quer dizer, como é que uma Reserva Federal Americana ou como é que um Banco Central Europeu não perdem o seu poder de interferir numa cotação, numa taxa de juro, e realmente esse paradoxo que está a ser agora construído foi aquilo que atrasou, mas por outro lado é a grande oportunidade e vai ser o grande contributo da Web3, que é esta passagem realmente para uma descentralização e nós não ficarmos tão dependentes de um poder muito, digamos, condicionado. E nós, do ponto de vista político, até estamos a passar, político, autoritário, militar, o que quiserem, estamos a passar por uma altura onde isso é relevante, não é? As grandes potências estão a tentar ocupar o seu espaço geopolítico. Não é por acaso que aparece nesta questão da inteligência artificial, não é? Aparecem os grandes players nos Estados Unidos, depois a China vai atrás, depois a China tem humanos, que é mais um agente, mas agora vem o agente do ChatGPT, e eu acho que é um bocado reforçado, estás a dizer, porque eu estou muito, por um lado, muito com uma esperança muito grande, mas por outro lado também acho que vamos passar aqui um período complicado em termos geopolíticos, nomeadamente, que é nós percebermos que anda quase tudo em torno da economia, não é? Portanto, a economia rege quase o mundo todo. A China, que nós já falamos aqui, é hoje um país capitalista, só que é de um capitalismo de Estado. E como é que nós vamos acrescentar um layer novo, que é este layer de que a tecnologia, nomeadamente a Web3, vai mudar também essa intensidade económica, essa robustez económica. E quando tu dizes que te alongaste, eu acho que não, acho que até a mim até me soube um pouco no bom sentido, não é? Porque eu, eu acho que é aí que vai estar muito do nosso futuro. E quem pensa que isto é para os outros, não é? Não é? Todos nós vamos estar dependentes de algo que não é uma onda, é realmente uma revolução completa. E como é que nós nos vamos adaptar aí? E esta junção que o Marcos até falava na introdução entre digamos, são duas forças, a inteligência artificial juntando-se agora à cripto ou à Web3, acaba por ser quase sei lá, um tsunami, não é? Não vou falar de uma maré. O tsunami hoje também parece que ouvi alguma coisa, também não vou exemplo hoje. Isto não vai live hoje, portanto o pessoal não vai perceber. Não, sem dúvida. E se eu puder acrescentar, Pedro? Não é? Desculpa, força. Se eu puder acrescentar, eu acho estava só a desligar o micro, daí o meu gesto. Nós também muitas vezes temos uma tendência para olhar para esta questão do como é que funciona o sistema financeiro de uma forma um bocado miúpe, no sentido em que estamos a olhar para aquilo que acontece à nossa volta nos recentes anos. Mas se fizermos um bocadinho de zoom out, o Fed não existe assim há tantos anos e foi criado com um objetivo. Existe a forma como nós damos valor ao dólar também mudou ao longo das últimas décadas. Existem aqui muitas nuances que nós muitas vezes damos como é que isto vai ser possível mudar, e ficamos um bocado admirados com essa possibilidade quando existiram mudanças radicais há poucas décadas. Portanto, uma evolução daquilo que nós temos agora é sempre possível e é inevitável, na minha opinião. E para mim não é tanta questão se vai mudar. Que vai mudar, eu dou como adquirido. Quase todos os sistemas e organismos têm que mudar, senão morrem. Se não se adaptarem, morrem. Quase todas as coisas que existem na natureza. Portanto, eles vão mudar. Se a mudança passa por esse sistema mais trustless, mais descentralizado, em que
Eu, por exemplo, eu crio uma wallet para o meu filho, entrego-lhe dinheiro, ele tem aqui um device pequenino em que é o dinheiro dele e ninguém, aquele dinheiro é unstoppable, porque ninguém o impede de amanhã mandar aquele dinheiro para qualquer parte no mundo, desde que tenha uma conexão de internet. Eu acho extremamente poderoso e foi aquilo que ao longo dos anos sempre me motivou para continuar a trabalhar neste espaço, porque sempre que eu tenho que interagir com sistemas, digamos assim, mais tradicionais, eu vejo a ineficiência. Nós, se quisermos pedir um empréstimo, nós sabemos a ineficiência que existe à volta desse processo. É quase todo arcaico. Ainda temos que assinar não sei quantos papéis, uma librança, pedir não sei quem a garantia, não sei o quê. Eu posso ter imensa riqueza, mas para pedir um empréstimo sou tratado como qualquer pessoa e normal, mas é mais sobre o processo em si, não faz muito sentido, é arcaico. Portanto, todas essas revoluções eu acho que têm que existir. Mesmo o acesso, a democratização do acesso a assets que existem para a criação de riqueza é outra das pequenas nuances que eu acho que está a ser completamente disrupted por tecnologias mais trustless. Nós, hoje em dia, tokenização de ações, tokenização de determinados assets, como o ouro, etc., está a ser feito as we speak, está a ser permitido a qualquer pessoa. Onde eu vivo e tiver ligação à internet, eu posso comprar uma onça de ouro e ninguém me pode impedir, ninguém vai pedir papéis e eu consigo segurá-lo de uma forma digital. É um exemplo que eu nem gosto muito, mas é um exemplo de como essa evolução está a acontecer. Portanto, eu acho que é um processo que nós estamos a passar agora, em que estamos a tentar perceber o que é que funciona numa iteração daquilo que é o sistema financeiro que nós tínhamos até agora. Vemos que as organizações maiores do mundo, desde BlackRock e companhias, estão a adotar estas tecnologias. E como tu disseste, Pedro, e muito bem, os incentivos económicos, sejam geopolíticos, sejam privados, normalmente é aquilo que guia a inovação e a criação de novas soluções e de riqueza. Portanto, se essas pessoas estão a mexer com isto, é porque eles veem que há capacidade disto crescer ao longo das próximas décadas. Senão não estavam aqui a perder tempo. Estavam a mexer em outra coisa qualquer que lhes prometia ou que lhes pareceria ter mais potencial ao longo dos próximos anos. Portanto, isso mantém-me também positivo e acho que mesmo essa interseção com aquilo que está a ser a revolução da inteligência artificial faz todo sentido e é algo que podemos explorar mais. No fundo, quando há aqui um alinhamento de incentivos, não é? Acaba por realmente, neste caso, no contexto que estamos a falar, a inovação ser produzida. Se calhar, Roberto, se nós pegássemos aqui em 1 ou 2 use cases desta ligação entre AI e Web3, por exemplo, um dos temas que nós também estivemos a analisar foi que, por exemplo, nós podemos ter casos em que os utilizadores, por exemplo, são compensados pelos dados que eles próprios partilham para serem usados em modelos de IA. Tu vês viabilidade, vês escala neste modelo de remuneração via Web3? Por exemplo, é um use case que para ti faz sentido? Há assim algum caso prático que tu pudesses partilhar com a audiência? Sim. Eu acho que faz todo sentido. Acho que ainda estamos muito cedo para perceber como é que isto pode funcionar. Aliás, todo o tópico de como é que dados são usados para treinar AIs ou todas as outras fases do processo é um debate em aberto neste momento. Pode-se usar, não se pode usar, tem que ser compensado, não tem que ser compensado. Eu acredito que tudo aquilo que é livre deve estar livre e deve ser possível de usar. Acho que tudo aquilo que não é livre e as pessoas se permitem a colocar à disposição destes sistemas devia ser recompensado. Portanto, cripto pode ter um papel fundamental. Nós, neste momento, por exemplo, investimos numa empresa que é Ripple Labs, em que eles estão a tentar fazer isso, que é ter datasets que eles permitem pessoas treinar e as pessoas que dão dados para esses datasets são recompensados. Mas há muitas outras empresas que estão a explorar e até mesmo ecossistemas completos para tentar explorar este problema, para tentar perceber se é possível criar um modelo em que os incentivos façam sentido e tecnologicamente isto possa fazer sentido. Portanto, acho que é um dos use cases evidentes que vai fazer sentido evoluir ao longo dos próximos anos. Acho que não estamos na fase em que encontramos a solução e já percebemos, ok, isto claramente vai ser por aqui,
mas claramente há muita gente a tentar e acho que é um use case que faz todo sentido, e é este micro-rewarding, e através de sistemas centralizados e através de código, ou seja, está programada a forma como eu sou recompensado, que é aquilo que é permitido por uma tecnologia deste género, e que para mim faz todo sentido. Isto nunca poderia ser num sistema tradicional em que há aqui um pagamento por dados ou coisas assim, de uma forma cega. Tem que ser sempre uma forma muito mais automatizada, e acho que faz todo sentido continuarmos a explorar este use case. Olha, um outro use case que gostávamos aqui também de explorar, e que agora é algo que está muito em voga, é AI Agents, ou seja, temos AI Agents a operarem de maneira autónoma. Nós até tínhamos, naquilo que temos alinhado e partilhado também contigo, de falarmos numa DAO, numa Decentralized Autonomous Organization, mas na verdade, imagina uma operação bancária que nós queremos fazer. Por exemplo, há bocado falavas do tema de pedirmos um empréstimo, onde se calhar a relação não é só com o banco, é também com a entidade patronal, porque é necessário pedir, por exemplo, qual é o salário dessa pessoa nos últimos meses para que o empréstimo possa ter uma determinada taxa, e nós, na verdade, podemos ter aqui um agente que faz tudo isso de forma autónoma. Como é que tu vês esta evolução, então, destes AI agents operarem com esta autonomia e com esta responsabilidade nos próximos tempos? Como é que tu vês este ecossistema a acontecer? Eu vejo com uma certa normalidade, e mais uma vez, é uma questão de quando, não se. Acho que vai ser das maiores disrupções que nós vamos ter, ou seja, a quantidade de trabalhos que nós sabemos que hoje em dia ainda são efetuados por humanos, em que estamos a falar muitas vezes de pessoas que vão a uma spreadsheet, pegam num valor, vão a uma conta bancária, colocam esse valor, colocam um destinatário, carregam num botão, podem fazer isto já com um fecheiro e aquilo processa um bocadinho mais rápido, mas depois às vezes falha. Anyway, podemos estar aqui, há centenas, milhares de use cases deste género, que nós sabemos que em muito pouco tempo, não sei se é 1 ano, se é 2, se é 3, mas certamente no horizonte de 5 anos, isto vai ser substituído por um agente ou por outra coisa que vamos estar a chamar a esse pedaço de código que vai fazer estas tarefas autonomamente. E, mais uma vez aí, eu acho que ter a capacidade de movimentar valor online, ou seja, nós temos dinheiro ou uma wallet, ou como quisermos chamar, em que esse agente consegue movimentar dinheiro do ponto A para o ponto B, acho que é um evidente use case em que cripto vai fazer todo sentido. E já faz todo sentido, e já existem neste momento imensos agentes. Existem agentes que eu posso ligar com a minha conta de Twitter e mandar dinheiro para outras pessoas no Twitter. Existem imensas coisas que já fazem isto. Tudo o que é micropagamentos também, ou seja, coisas que nós hoje em dia não podemos, ou tipicamente não fizemos. Por exemplo, vocês estão a criar este episódio. Eu no futuro acho que vai ser muito fácil, como temos no Patreon, facilmente eu ter um micropagamento que vai para vocês de forma automática, que está a ser processado on-chain e que eu não estou a interagir por um agente qualquer. E por aí fora, isso pode ser feito, ou seja, dentro de uma empresa, por exemplo, a maior parte das transações são dummy, pagas os salários, pagas os serviços, pagas uma série de coisas, impostos, etc. Os impostos, pode ser tudo automatizado, e podes, inclusive, partir através do conhecimento daquilo que existe dentro da organização para fazer updates a esses pagamentos. Ou seja, se existe uma fatura que entrou no e-mail que é de um determinado valor, aquilo pode ser processado e pode ser automatizado, e não precisa ser alguém manualmente a estar a fazer isso. Portanto, eu acho que todo o tema dos agentes... e a desintermediação que eles vêm a trazer, não é? Ou seja, na verdade, tudo o que nós aqui estamos a falar, falamos de uma ruptura grande ou de uma disrupção grande no mercado e na forma como as organizações funcionam a nível global ao dia de hoje, não é? Portanto, isto é um novo mindset. E a velocidade, não é? Bastante. E a velocidade, porque quantas vezes é que nós não dizemos este pagamento está atrasado, porque a pessoa está de férias e não sei o quê. Pá, os agentes não vão dormir, e eles não precisam correr um de cada vez. Portanto, eu acho que a aceleração que nós vamos ter é brutal. Eu por acaso estou agora a ler um livro que está-me a bater assim um bocado de uma forma gira, que é
As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. E a história é sobre como no início do século passado, com a disrupção, com a automatização da agricultura, com tratores e coisas assim, imensas pessoas ali no centro oeste dos Estados Unidos tiveram que se movimentar para a Califórnia porque ficaram sem trabalho, porque um trator fazia o trabalho de dezenas e dezenas de famílias, ou centenas de famílias, e é um bocado isso que nós estamos aqui a passar novamente, ou seja, é mais uma vez a tecnologia a ter uma disrupção nas nossas vidas e os seres humanos a terem que se adaptar. Essa adaptação vai ser dolorosa pelo caminho, não é inevitável. Não vamos estar aqui a pintar a coisa como, não, isto vai ser bom para a humanidade. Em geral, eu acho que vai. Mas pelo caminho vai haver muita gente que vai ter que ir a pé da estrada de algures no Arizona até a Califórnia com a sua família e com os seus bebés. É inevitável. E fica também aqui a recomendação de leitura, já agora, Roberto, só para fazer aqui, portanto, nós depois partilhamos depois o link, mas portanto, fica também aqui a tua recomendação de leitura, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, não sei se estou... Steinbeck, portanto, reforçando. Muito bom. Força, Pedro. Por aqui hoje. Ia fazer uma pergunta também ao Roberto, que eu li um artigo muito interessante, em que neste prazo que tu disseste, do máximo 5 anos, em que ao fim e ao cabo a mudança tu não vais estar, a tua grande decisão, sei lá, como se estiveres numa C-suite, não é? Não obrigatoriamente CEO, mas se tiveres de tomar as opções, a tua grande decisão não é que ferramentas vais utilizar de inteligência artificial, mas é tu tomar as opções do ponto de vista de que arquitetura a inteligência do teu negócio vai ter. Porque tu vais ter depois sempre soluções mais humanas, mais artificiais, e a ti compete dizer assim, que arquitetura é que tu queres? Nós ainda estamos muito preocupados com as ferramentas, não é? Portanto, sei lá, quando eu vou a uma empresa ou outra que me chamam, as pessoas mas o que é que eu devo utilizar? Que ferramenta eu devo utilizar? E ele, curiosamente, uma pessoa também da área da filosofia tecnológica, e ele dizia, é muito mais importante a opção que arquitetura de inteligência que tu queres para o teu negócio, e depois a partir daí tu vais encaixar se ela vem do carbono ou do silício. Estás de acordo com esta visão, Roberto? Sim. Embora depois acho que o mercado vai ter um papel no sentido em que não é tanto uma questão de gosto, mas é uma questão de sobrevivência. Ou seja, há arquiteturas que vão simplesmente não ser possível fazer por carbono, porque vão ser altamente ineficientes. No entanto, eu acho que, primeiro, acho que isto, em alguns casos, embora eu estivesse a dizer que em 5 anos isto vai mudar muito, eu acho que em alguns casos vai demorar muito mais tempo do que o que nós estamos à espera. Porque nós sabemos que ainda hoje há sistemas com COBOL e todos nós sabemos as histórias engraçadas de sistemas que utilizam tecnologia da década de 80. Portanto, há muitas coisas que vão demorar muito mais tempo do que nós achamos. Há outras que vão ser, se calhar, mais rápido, vai ser ainda mais rápido do que nós achamos. E depois vai haver outra nuance que é como existe, acho eu, na própria, no artesanato e noutras coisas, que é se calhar um prestígio em ser feito por carbono, mas isto vai ser para algumas coisas muito específicas. Ou seja, vai haver valor em coisas que são criadas por humanos e apenas por humanos. E eu não sei se isto vai precisar, não sei mesmo, não sei se isto vai precisar de quase um full cycle em que primeiro vais completamente para os bits e depois voltas para o carbono, ou se pelo caminho vai sempre existir. Mas eu também acredito que isso seja o caso, em que vai haver algum prestígio em tu saberes que estás a trabalhar, se calhar, com uma empresa que se calhar faz leverage da AI, mas estás a falar com pessoas, e depois vai haver outros casos em que isso não vai fazer sentido nenhum. Portanto, há aqui muita coisa ainda para descobrir. Isto é... acho que uma das coisas engraçadas vai ser nós ouvirmos muitos destes podcasts daqui a uns anos e ver as calinadas que todos nós dissemos. Também vai ser engraçado. É o contexto, mas que no momento era o que fazia sentido. E olha, e se calhar, e falando em contexto, um dos temas que nós hoje temos, e que está muito relacionado com a IA generativa e a nossa capacidade
de conseguirmos criar, portanto, novos conteúdos muito rapidamente, onde existe cada vez mais uma dificuldade em distinguir muitas vezes o que é real. Tu achas que a Web3, de alguma forma, pode ser também uma resposta a esta era dos deepfakes e da desinformação? Totalmente. Eu mencionei no início, acho que a questão da privacidade, ou seja, tu conseguires manter-te privado neste mundo cada vez mais digital, vai ser essencial. Ou seja, com a explosão da AI, com a criação até do ponto de vista de cybersecurity, é ameaçador, tipo, toda esta evolução que está a existir. Para a componente da privacidade, nós mantermos privados e não sermos, de certa forma, absorvidos pela capacidade que estes sistemas inteligentes vão ter de absorver a nossa informação e explodi-la lá para fora, é um tema, hoje em dia. Acho que não levamos a sério o suficiente. Aliás, eu até aproveito e deixo aqui, acho que cada vez mais temos de ter cuidado com isto, porque se há 1 ano, há 2 anos ou 10 atrás, a preocupação é se uma foto minha cai na internet, ela pode aparecer nas redes sociais e eu não tenho como a eliminar. Hoje em dia é todos os dados que eu coloco de forma digital, eles acabam numa inteligência artificial e eu não sei o que é que ela vai fazer com eles daqui a uns anos. Portanto, quando ela estiver a pensar como é que vai comunicar a uma seguradora aquilo que eu tinha hoje em dia, por exemplo, numas análises de sangue. Pode ser relevante daqui a 10 anos umas análises de sangue como não são agora. Estou aqui só a tentar tirar da cabeça um exemplo, mas acho que temos de ter muito cuidado, mesmo muito cuidado com o componente da privacidade e nos mantermos a informação à nossa volta privada. E depois na questão da autenticidade, é como é que, por outro lado, eu, assegurando a minha privacidade, mantenho a minha autenticidade online e como é que eu provo que sou eu, como é que eu, de alguma forma, consigo passar para o outro lado a informação que é minha sem partilhar alguns detalhes que são importantes para mim manter privado. E aqui em Web3 tem existido uma série de inovações, como é o caso de Zero Knowledge Proofs, ou seja, são provas que nós conseguimos ter, que mantemos a origem da informação privada, mas conseguimos provar alguns resultados sobre essa informação, e não dá para fazer o traceback da origem daquela informação. E existem muitas outras coisas que eu acho que podem ter um papel fundamental, que se calhar nem tem a ver com um sistema baseado em blockchain, pode ser outras tecnologias que nos permitem provar a informação e a origem da informação. Não tem que ser propriamente uma blockchain, uma lista ligada, pode ser mais eficiente que isso, e há muitas inovações neste momento a acontecer aí nesse espaço, mas esta ideia de trustless systems, ou seja, de uma forma trustless, eu consigo provar coisas e informação sem ter que partilhar mais com aquilo que eu queria. Portanto, eu acho que há aqui um papel fundamental em que, depois, baseado nesses sistemas, eu, por exemplo, se eu escrevo um texto ou faço um vídeo, eu consigo provar que aquilo, a origem sou eu, com dados biométricos ou qualquer coisa. Não tenho certeza como é que isso vai acontecer daqui a uns anos, mas sem dúvida que vai ter um papel absolutamente fundamental. Tu vês um projeto como o do Sam Altman, da Orb e da WorldCoin, ou seja, qual é aqui a minha questão? É o facto de ser uma entidade privada, até que ponto o tal alinhamento de incentivos que falava há pouco pode fazer com que, na verdade, estes dados biométricos que estás a recolher, possam ser monetizados para fins que não são os ideais. Tal como temos hoje em Web2, uma plataforma como Meta que utiliza os nossos dados pessoais, nós somos o produto. Portanto, utiliza os nossos dados pessoais para monetizar com marcas que querem impactar audiências com determinadas características. Como é que tu vês este ecossistema ao dia de hoje e uma possível evolução do mesmo? Eu acho que é um dos exemplos, mas existem vários neste momento a serem desenvolvidos, em que nós vemos que uma organização descentralizada pode ser o caminho para nós podermos fazer determinadas ações online e usando a tecnologia deles, sem estar baseados só numa empresa centralizada. Isto não tem que ser propriamente uma DAO, pode ser uma coisa muito mais... Pode ser chamado uma DAO, mas não como se calhar algumas pessoas pensam que é um sítio onde as pessoas vão discutir online e depois dá ali uma espécie de consenso através de um voto. Existem várias variações disto, mas acima de tudo, como nós temos em alguns
contextos, se calhar acho que a parte mais que evoluiu mais em Web3 para aí, neste tema foi a parte mais financeira, em que nós já vemos protocolos com bilhões de dólares a funcionar e a serem geridos de forma descentralizada, em que a forma como o crédito é fornecido e como é que são assegurados os números do crédito, etc., é puramente descentralizada e funciona. Nós estamos a ver aí uma prova. Pode ser que para outros use cases também conseguimos ver isso em escala a funcionar, e eu espero que sim, e acho que a WorldCoin é um exemplo, mas há outros também a funcionar, e pode ser uma das formas de responder a este problema que tu enunciaste. Boa. Eu quero avançar agora para a parte da Subvisual. Pedro, não sei se tens assim algum comentário nesta ligação de AI e Web3, gostasse só de fazer, se não, avançamos aqui para a parte da Subvisual na nossa conversa. Sim, isso se calhar então aproveitava nesta parte mais da Subvisual, ou seja, um bocadinho mais, estou a falar da Subvisual como base, no fundo, da nossa discussão, que é nesta ótica de desenvolvimento de produto, e há bocado quando falávamos de rapidamente desenvolvermos um MVP, utilizando ferramentas low-code ou no-code, ou seja, para alguém que quer lançar um projeto de mercado, tu acreditas que nesta fase inicial a pessoa deve essencialmente tentar fazer o bootstrapping? Nós hoje temos este conceito do Rising, do AI Founder, e temos reparado, por exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos anos, a quantidade de founders que levantam capital tem vindo a diminuir, porque precisamente conseguem fazer um bootstrapping inicial muito mais efetivo, portanto, no mercado, e portanto não têm essa necessidade de capital. Como é que tu vês, no fundo, esta evolução, né, neste estágio inicial da empresa, entre o bootstrapping, entre esta necessidade de levantar capital e escalar rapidamente? Como é que tu, no fundo, vês esta evolução como empreendedor? Boa. Eu acho que cada vez mais está mais fácil começar um projeto novo, seja através das ferramentas que hoje em dia nos permitem desenvolver um produto muito mais rápido, seja também as ferramentas que nos permitem levar produtos para o mercado e até chegar a pessoas de uma forma mais rápida. Ou seja, é muito simples nós hoje em dia temos uma ideia, queremos testá-la, ou seja, sem grande dinheiro, desenvolver algo e testar algo. No entanto, há aqui um contraponto, que é se cada vez fica mais fácil, mais difícil fica ter sucesso, porque cada vez há mais ruído e mais difícil é tu subires acima desse ruído. O que, por sua vez, muitas das vezes implica que a forma de tu responderes a isso é criares projetos com talento excepcional. E o talento excepcional custa dinheiro. Logo, o que eu acho é que existe capacidade hoje em dia de facilmente tu começares um projeto, mas para fazeres projetos com muito potencial, também se calhar existe uma necessidade de ainda teres mais dinheiro que o que tu precisavas há 2 anos atrás. Portanto, há aqui uma dicotomia que é preciso navegar. Só, se calhar fazer um parênteses muito rápido, nós temos visto este caso de Meta e da OpenAI, das contratações que eles têm, precisamente esse talento excepcional, como estás a chamar, acima de transferências que nós só estamos habituados a verem no desporto em modalidades como o futebol, não é? Exatamente. E mesmo deixar envergonhada a malta de futebol. Completamente. Com salários muito significativos. Se calhar alguns deles já estão a pensar, se calhar devia estudar qualquer coisa tipo informática que fazia mais dinheiro. Ou seja, esta dicotomia que nós temos é interessante e acho que quem conseguir navegar isto muito bem acaba por ter aqui também uma unfair advantage para começar um projeto novo. Portanto, aquilo que eu tenho falado em alguns projetos que nós temos estado a trabalhar é tentar ao máximo, de uma forma frugal, testar aquilo que é o potencial de um determinado negócio, e se conseguirmos fazê-lo com um MVP muito rápido ou com algum teste de mercado, etc., tentar fazê-lo de forma mais barata possível. Mas depois, quando quisermos colocar prega fundo, a maior parte das vezes aquilo que faz sentido é levantar dinheiro a sério. E levantar dinheiro de malta que nos consegue ajudar a chegar mais longe. Eu acho que essa parte do jogo não mudou. E, por exemplo, se estivermos a falar do contexto português, se quisermos afinalar um bocadinho aí, embora a Subvisual tem uma atuação até muito mais fora de Portugal do que em Portugal, mas no contexto português, nós também temos que pensar que estamos a competir com um mundo cada vez mais global, ou seja, estes produtos que estamos a tentar criar, a maior parte deles hoje em dia tem que ter o palco é o mundo e cada vez mais é preciso ainda mais dinheiro para conseguir chegar à frente dos restantes.
Agora, pelo meio, vamos ouvir muitas cover stories de um puto que 18 anos, que sozinho criou uma startup que está a fazer 1 milhão de MRR e começou há 2 anos. E vamos... Tivemos até um caso recente, acho que não sei se foi na... desculpa, agora não me lembro, não sei se foi na Índia, mas em 6 meses vendeu a empresa por 80 milhões, portanto criou e em 6 meses conseguiu chegar a essa... Certo. Ou seja, essas overnight stories, acho que temos de ser cautious, porque nós, ao longo dos anos, há sempre essas fases, e eu acho que vai haver mais potencial de fazer isso, mas não acho que seja o normal, nem aquilo que vai acontecer a maior parte das vezes. Portanto, temos que navegar um bocadinho isso e tentar focar-nos, que não mudou assim tanta coisa. É pessoas boas, problemas para resolver e execução de excelência. É a mesma coisa desde que eu comecei há 14 anos e acho que daquilo que eu conheço de malta mais velha era a mesma coisa há 20 e há 30. Se tu és que tivesses que construir um novo projeto de todos estes, onde é que tu te focarias? Ou seja, quais é que tu achas que, em termos macro, mas fechando em 3, imagina, quais é que tu achas que seriam os 3 principais problemas que tu gostarias de resolver? Vou colocar desta forma. Que tu gostarias de resolver ou que tu achas que precisam de ser resolvidos? Pronto, digamos assim. Boa. É uma pergunta difícil, porque também depende um bocadinho do qual é o teu objetivo com os problemas que queres resolver. Olha, eu tenho um histórico já muito grande de trabalhar em pagamentos e eu continuo a achar que existe muitas coisas no ato de movimentarmos dinheiro, pagarmos por bens e tudo isso que ainda há muita coisa para fazer. E estamos agora aqui numa nova fase com AI e com o Web3 em que temos novas formas de o fazer que parecem-me super interessantes. E nós sabemos que as ineficiências que ainda temos pelo mundo inteiro quando se trata desta pequena ação que é movimentar dinheiro entre nós ou pagar por bens, etc, etc. Portanto, é algo que eu estou a dizer isto e estou neste momento a trabalhar em alguns projetos neste tema, portanto não é como se era um desejo que eu não esteja provavelmente a tentar cumprir, mas é algo que nós estamos a trabalhar e com alguns investimentos em algumas startups que nesta nova nuance stablecoins e AI estão a fazer algumas coisas. Depois há uma parte que eu sei que não vou trabalhar, mas gostava imenso de ver inovação e coisas a acontecer aí e talvez no futuro eu volte lá, mas por decisão pessoal neste momento não quero estar a trabalhar nesse espaço, que é healthcare. Eu acho que nós vamos ter uma disrupção brutal em tudo que é a forma como nós fazemos tratamento de saúde, a forma como nós pensamos sobre esse tratamento, aquilo que nós sabemos sobre até o nosso próprio corpo. Acho que vai mudar imenso nos próximos anos, vamos descobrir imensas coisas novas e é uma área que me fascina muito. E já no passado eu tentei fazer um produto nesse espaço. Tentamos, através da Servisual, fazer uma coisa chamada Oncostats, que não correu muito bem, mas era dentro do campo do tratamento oncológico e usar já na altura machine learning e forma de criar melhores métodos de tratamento. E é algo que eu acho que vai ser muito disrompido. E depois, só para terminar e ser um bocadinho ainda diferente agora, uma das coisas que me tem fascinado cada vez mais é coisas do mundo real. E tenho feito alguns investimentos e começado algumas coisas que é só carbono. Porque se calhar é porque um gajo começa a cansar da parte digital. Então é melhor, não é? Um bocadinho voltar à vida real. Sim, e nesse espaço, por exemplo, uma área que me interessa muito é tudo que é wellness e fitness. Acho que se calhar um bocadinho ligado ao ponto anterior, mas acho que nós, com este aumento da digitalização e AI, cada vez mais os seres humanos vão ter que se entreter com alguma coisa. Acho que uma das coisas é com eles próprios e ter melhor saúde e coisas assim. Então,
gosta do conceito de criar alguns negócios no mundo real à volta desse espaço, e temos feito alguns investimentos através dessa Visual e eu também a nível pessoal algumas coisas. Pá, interessante. Tinha aqui uma questão final, mas calhar antes da mesma, Pedro. Não, é só muito rápido, até porque a esperança média de vida, não é, vai aumentar tanto que nos próximos anos que realmente o que nós hoje tínhamos como wellness e o fitness vai ser durante muitas mais... Vamos ter os clientes durante muito mais anos do que tínhamos, não é? Porque... Exatamente, o LTV está a crescer. Exatamente. Era só isso, Marcos. Força. Excelente. E se calhar então, para remate final aqui do podcast, depois desta conversa bastante rica, é no fundo, para quem nos está a ver ouvir, que sugestões é que tu darias? Seja, mais uma vez, se eu tivesses que dar 2, 3 sugestões a quem já está a empreender ou a quem quer empreender, o que é que tu dirias? Ou seja, quais é que tu achas que deveriam ser o foco dessas pessoas? Acredito que muito mais a nível de mindset, muito mais a nível, se calhar, de human skills, porque depois, obviamente, cada problema tem as suas especificidades, não é? Mas o que é que tu dirias, se calhar, a estas pessoas? Imagina, seja um jovem que tem 21 anos, que acabou agora uma licenciatura, ou até alguém que nem foi para a faculdade, tem 18 anos e, epá, é aquela pessoa que eu ia dizer que vende CDs na escola, meu Deus, que estava-me a tentar atualizar. Pronto, que na escola, portanto, era aquela pessoa, epá, se querias comprar alguma coisa, ela tinha sempre tudo, ou arranjava o produto que tu precisavas, ou então alguém que tem 50 anos e que também quer empreender. No fundo, o que é que tu deixarias como sugestões para estas pessoas? Olha, vou partir a minha resposta em 2 partes. Uma é mais prática, que acho que é... para a malta mais jovem, especialmente, eu acho que rodeiem-se de pessoas excepcionais, que sejam muito melhor que vocês e tentem aprender o máximo possível. E otimizem tudo aquilo que vocês fazem para estar a aprender. Isso muitas vezes pode implicar... e foi algo que eu não fiz, que eu saí da universidade logo com a minha empresa, mas passar por empresas que estão a fazer trabalhos e execuções fantásticas e vocês podem estar ao lado de pessoas que vocês vão ver como é que eles estão a fazer e a crescer e vão aprender imenso. Portanto, acho que existe toda uma nova vaga de empreendedores em Portugal que são AI native, eu já gosto de chamar assim, que estão a fazer projetos espetaculares e eu acho que é aí que esta malta deve estar e aprender com quem está já nativamente a construir com estas tecnologias. Portanto, tentar sempre ao máximo aprender, acho que é o mais importante. E depois a segunda parte da minha resposta é que eu acho que esta primeira pode-se aplicar malta mais jovem, mas também malta mais velha, mas a segunda parte é mais uma realização filosófica, que é aprendam a estar aborrecidos. Eu acho que nós, hoje em dia, como sociedade, temos ou pessoas, ou humanos, temos uma dificuldade enorme em estar aborrecidos. Ainda recentemente estava a falar com um jovem, 20 e poucos anos, estava a começar, em que ele me estava a dizer que se sentia mal por ler um livro, porque achava que os colegas iam achar que ele estava a fazer algo que não era eficiente. E isto chocou-me. Chocou-me porque acho que... precisamente com toda a inovação que nós estamos a ter e toda a disrupção que existe à nossa volta, nós, como seres humanos, temos a capacidade de nos sentar e ler um livro ou beber um copo com os amigos de uma forma tranquila, ou esse tipo de coisas. Acho eu que vai ser um bocadinho parte da nossa salvação, que os vai manter funcionais. Portanto, aprendam a estar aborrecidos, façam coisas que vos permitam estar aborrecidos, porque vai ser importante para todos nós. Eu creio que, aliás, inclusive é um estudo que eu estava aqui à procura muito rapidamente, e digo isto por perceber perfeitamente o que queres dizer. Aliás, é uma TED Talk que se chama How Boredom Can Lead to Your Most Brilliant Ideas, de 2017. E esta talk do TED diz precisamente que é quando estás em piloto automático do género, estás a estender a roupa, não estás a fazer nada. É precisamente aqui que o teu cérebro se está a reorganizar. Exatamente. É a partir daí que ele está a colocar exatamente as coisas nas caixas onde elas têm de estar e a criar espaço para... e agora eu vou aqui usar um bocado, Pedro, ajuda-me, se não for o caso, para a imaginação, para a criatividade. E eu acho que isso é uma sugestão incrível. Aprendam a estar aborrecidos, a lidar com isso. Acho que é brilhante, top mesmo. Pedro, não sei se tens algum comentário final. Acredito que sim, relativamente a isto que estamos a falar agora. Não, sim, muito,
muito rápido e começando mesmo por final, foi extremamente interessante esta conversa, mas há aqui 2 comentários que eu deixaria no ar, mas eu acho que subliminarmente o Roberto Machado já nos deu essa resposta e acho muito interessante, ou pelo menos esse caminho. Não é? Já não sei dizer quem, mas na semana passada ouvi um comentário de um economista um bocado em pânico, porque pela primeira vez durante uma crise, e estávamos nesta crise das tarifas, o refúgio dos investidores não foi a dívida americana, não é? Portanto, sempre, historicamente, em épocas de crise como aquela que o Roberto mencionou, o dinheiro sai de todos os lados, não é? Sai dos mercados, sai do ouro, e vai para a dívida americana. E pela primeira vez isso não aconteceu. Porquê? Porque pela primeira vez a dívida americana também desceu quando sobe nessas circunstâncias. E eu acho que quem ouvir, não vou fazer comentário nenhum, vou só dizer, quem ouvir com atenção este podcast, percebe que se calhar há aqui uma alternativa, que pode ser muito esotérica no momento, mas se calhar como também o Roberto dizia, quando nós daqui a 10 anos estivermos a ouvir este podcast, há algumas coisas que a gente vai dizer, como é que nós pensávamos, mas há outras se calhar vamos dizer, realmente, não é? Esta questão do dinheiro, esta questão que falamos, se calhar mesmo a grande finança já está a perceber como é que esse caminho pode ser. E depois esta coisa, Marcos, já sublinhaste esta frase eu nunca tinha ouvido, sou sincero, aprender a estarmos aborrecidos. Mas o Marcos sabe, não é? Roberto, eu comecei a estudar filosofia agora, eu sou biólogo de formação, estive sempre na gestão, porque eu acho que a filosofia é que vai realmente dar a saída a muitas dessas coisas que estamos a falar. E desde de Platão, de Aristóteles, até depois retomado por Kant, houve sempre esta questão da felicidade, não é? Portanto, o grande desígnio da humanidade é que toda a gente quer ser feliz. Mas, curiosamente, pelo menos esses 3 filósofos sempre nos disseram que a felicidade é uma consequência dos nossos atos, das nossas ações e da nossa vida e não um objetivo imediato, não é? E eu lembrei-me quando estavas com esta frase do aprender a ser aborrecidos, é isso. Nós temos que aprender porque realmente a felicidade não é uma coisa que nós vamos conseguir porque tomamos hoje uma decisão e amanhã vamos ser felizes, não é? É todo um conjunto de processos e decisões que têm como consequência a felicidade. Portanto, esta será sempre uma consequência daquilo que nós quisermos para a nossa vida e muitas vezes sermos aborrecidos pode ser o passo mais curto para essa felicidade. Deixava só esse comentário. Concordo. Aqui um bocado a diferença entre o estar e o ser, não é? Portanto, o estar como algo temporário e o ser como, no fundo, uma consequência de status em que estamos, mas que nos torna algo, não é? Muito obrigado, Roberto. Acho que tivemos aqui um episódio espetacular, com insights super interessantes, que vão muito além desta área inicial que nós queríamos abordar, ou seja, do empreendedorismo e da ligação entre a AI e o Web3. Portanto, Roberto, agradecer-te uma vez mais a tua disponibilidade. Para quem nos está a ver ouvir, acho que também irá seguramente desfrutar. Já sabem também que podem subscrever o nosso canal YouTube, portanto, página do LinkedIn e também Spotify, para receberem próximos conteúdos. Portanto, e é isso. Roberto, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos e Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Foi ótimo. Abraço. Decoding